O adultério começa na mente. E a guerra espiritual começa nos pensamentos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Gente é Família! Dando continuidade à nossa série de episódios tratando sobre batalha espiritual na família, no seu lar. Hoje o episódio está quente, meu amor. Tá demais. Né? Essa segunda parte, o segundo episódio, nós vamos tratar das batalhas espirituais, principalmente na área sexual do casal. Principalmente que diz respeito ali na relação íntima do casal. Então prepare tudo, porque esse episódio, agora a chapa vai esquentar, com certeza, né, meu amor? É verdade, porque se o inimigo conseguir roubar a pureza e a intimidade do casal, deturpar isso de alguma forma, com certeza ele sabe que ele vai estar atingindo a aliança do casal. Porque a gente sabe que a vida sexual do casal é uma parte muito importante, muito séria, de conexão espiritual também, né, na vida do casal. Então, a gente precisa vigiar muito nessa área. E se essa área é espiritual, existe guerra. Então vamos falar sobre isso. Exatamente isso. Eu quero começar já com um texto, um versículo conhecido por muitos, mas é fundamental e vai ser a base daquilo que a gente vai tratar aqui, ok? Hebreus, capítulo 13, verso 4, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. A Bíblia é clara com relação ao leito do casal, e aqui está falando da vida íntima, da vida sexual do casal, que seja sem mácula, que seja sem mancha, que seja puro, que seja blindado de qualquer tipo de impureza sexual, seja adultério, seja prostituição, seja pensamento lascivo. A gente vai falar isso para você, nós vamos traduzir isso, porque essas, sem dúvidas, são armadilhas do diabo para destruir o seu casamento. Não apenas destruir aqui, causar a morte, a infelicidade, a desunião, o divórcio, mas também para causar prejuízo eterno. É isso que nós lemos aqui. Deus julgará, ou seja, Deus não vai deixar passar isso despercebido. Uau, gente, isso é muito sério. A gente precisa ter temor da palavra de Deus, né? Ou a gente crê na palavra de Deus em tudo, ou a gente não crê. Não adianta crer só na parte que Deus vai restituir 7 vezes mais. Você precisa crer em todas as partes da Bíblia e isso vai gerar temor no seu coração. Então, aquilo que você faz com o seu casamento será também julgado. Então, a forma como você leva a sua pureza, a sua intimidade com o seu cônjuge, tudo isso é espiritual. A gente precisa crescer e ter maturidade e vigiar nessa área. Perfeito, muito bom. Então, nós já tratamos aqui no episódio anterior que é o campo de batalha espiritual é a mente. Aliás, se você não ouviu, não assistiu o episódio anterior, eu recomendo você começar por lá, porque lá é uma base muito boa daquilo que nós vamos tratar aqui. Então, neste campo de batalha, chamado a sua mente, podem passar pensamentos impuros, comparações, eu estou falando na área sexual, comparações, pornografia, lembranças de relacionamentos antigos, ok? E isso vai gerar uma série de coisas, uma série de sentimentos tóxicos, sujos, ruins. Pode gerar frieza no relacionamento íntimo do casal, pode gerar acusações, pode gerar falta de libido, pode gerar desconfiança, pode gerar ciúme exacerbado, aquele ciúme doentio que a Bíblia condena. Meu Deus, quantas coisas podem gerar, sem contar o prejuízo emocional e psicológico. Exatamente. Eu estou tratando aqui só de pecado, coisas espirituais que você vai ser julgado por isso. E vai, sobretudo, receber consequências. A gente não pode achar que porque nós estamos vivendo a graça e porque os nossos pecados de fato são perdoados em Cristo Jesus, todos eles, não quer dizer que nós não teremos consequência aqui na terra, porque se você está brincando com fogo, é assim que eu ensino sobre pecado. Pecado é brincar com fogo, ele é fogo.
Então, você recebe o perdão no sentido de que você não será condenado ao inferno por conta daquilo, né? Você se arrepende, confessa e deixa, você alcança a misericórdia, é o que a Bíblia fala, mas você vai receber consequência, né? Por exemplo, será que uma série de adultérios, de infidelidade matrimonial, será que o seu cônjuge vai perdoar? Será que o casamento vai resistir a isso? Vai ter consequência. Vai ter consequência nesta terra, vai ter consequência nesta era. Então, eu não estou tratando aqui das consequências eternas. Nós estamos tratando aquilo que é espiritual, pecado, e gera também as consequências emocionais. Nossa, demais, né? E assim, só um adendo aqui, né, Thiago? Eu acho que uma pessoa que chega ao ponto, né, de adulterar, conhecendo Jesus, vamos tratar a partir desse lugar, né? Ela não está pesando a reação que isso vai ter em cadeia na vida dos filhos, né? Ela está sendo tão egoísta que ela está olhando realmente só o seu prazer momentâneo, ou suprir ali a sua carência, e não se dá conta do quanto isso vai machucar os seus filhos, que um dia vão ser adultos, um dia vão ser pais, um dia vão casar também, e um dia isso vai afetar os seus netos. E às vezes eu fico pensando que parece que não pesa, né, essas ações. Não, meus filhos dão conta depois, eles processam depois essa dor, a gente paga psicólogo e vamos seguir a vida. Mas é o que você está falando, tem tantas consequências por trás disso, além do próprio casamento em si, como você falou, mesmo que fique o casamento, a gente sabe que até ser restaurado por completo, voltar à confiança 100%, demora, né? Existe uma luta para isso. Mas eu queria falar com vocês aqui de algumas ferramentas para proteger essa intimidade do casal, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante é a psicologia da tentação. A psicologia da tentação, ela traz que a carência emocional não resolvida busca essa compensação fora. Agora eu quero pegar esse ponto e trazer um questionamento aqui para vocês. A carência emocional não resolvida busca compensação fora. Mas isso significa que a responsabilidade do adultério é do outro cônjuge? Então, vamos dizer que o homem cometeu adultério. A responsabilidade dele ter cometido adultério é porque a mulher não supriu ele emocionalmente? Porque ele tá carente emocionalmente e por isso ele foi compensar isso fora. Ok, mas é a culpa dela isso? Claro que não, gente. Essa carência emocional, muitas vezes, ela já aparece até mesmo antes do casamento. Por isso que você vai ver casais, eu atendi centenas assim, Thiago. Sou jovem, né? Mas somos pastores há muitos anos, e atendemos pessoas há muitos anos. Eu atendi, olha, se não é centenas, beira a 100, tá? No mínimo. De pessoas que disseram assim pra mim, ele me traiu no namoro. Mas eu achei que tinha sido algo pontual, só no namoro. E aí aconteceu de novo no casamento. O que isso nos revela? No namoro, a gente sabe que é difícil alguém reclamar que o outro não está suprindo, porque os dois ficam ali encantados um com o outro. Não tem conta para pagar, não tem desafios de trabalho, não tem dores de cabeça que o casamento vai trazer. Não tem uma convivência extrema que o casamento... Então a gente até entende que no casamento, às vezes, existem uns conflitos maiores que podem gerar carências. Mas no namoro, dificilmente isso acontece. Mesmo assim, a pessoa traiu. Ou seja, a carência dela não tinha a ver com a pessoa com quem ela tinha uma aliança. A carência dela tinha a ver com histórias da infância, da adolescência, falta do pai, falta da mãe, falta de princípios que não foram colocados dentro dela. A carência dela tem muitas vezes, inclusive, a ver com a falta de Deus. Porque existe uma carência em nós que é Deus que supre. E que só Ele realmente pode suprir. E as pessoas estão procurando em outras pessoas para serem saciadas, né? E não é dessa forma que acontece. Outra coisa muito preocupante na psicologia da tentação e que a gente precisa se atentar é o estresse, a rotina e a falta de diálogo. Tudo isso vai gerar distanciamento sexual. E é fato, né, Thiago? A pessoa estressada, por exemplo, a libido vai lá embaixo. Dificilmente você tá com um problema no trabalho, assim, muito sérios, você vai ficar pensando ali, você vai ter libido naquele momento. E aí entra a rotina, e aí entra a falta de diálogo, pelo cansaço, pelo estresse, quer conversar, quer se isolar. Tudo isso vai gerar o quê? Distanciamento sexual. E isso vai ter um espaço muito grande para que aconteça o adultério. Então, se você está hoje no seu casamento
com uma rotina muito pesada, com falta de diálogo, e os dois andam estressados, ou um deles anda estressados, dá uma atenção para isso. Não subestime o que está acontecendo no seu casamento como se fosse normal. É só uma fase. Pode ser só uma fase, mas não deixe de cuidar do seu casamento porque é só uma fase. É uma fase que nós precisamos dar atenção, porque a psicologia da tentação, ela vai justamente trazer que são casos assim, são pontos assim, que podem gerar o adultério. Então, se eu já sei disso, eu não vou abrir espaço para o estresse, para a rotina, falta de diálogo, tomar em conta do meu casamento. Eu entendo o que você está falando, que as emoções provocarem um fracasso na área sexual, mas elas vão provocar que a pessoa esteja mais vulnerável, digamos assim, à tentação, mais suscetível à tentação, né? Tem gente que pode culpar o outro, né? Claro. Você não supriu por aí fora, então a culpa é do outro. Eu acho que esse é um argumento de alguém que é falta de caráter, tem falta de caráter, né? Isso com certeza é um argumento de alguém problemático. E aí é importante a gente saber separar as coisas. Esse episódio aqui é específico sobre batalhas espirituais na vida sexual. Então, primeira coisa, não confunda o camarada que é adúltero porque ele é mau caráter. O diabo não precisou nem trabalhar. O diabo estava de folga naquele dia, mas ele foi lá e adulterou. Porque ele é um canalha. Não confunda isso. Agora, é bem verdade que o casal está lá, bem, tem sua vida com o Senhor, e o camarada certinho, de repente, do nada, aparece uma mulher, uma mensagem, uma piscadinha no trabalho, e aí vem a seta do maligno, que vem tentar você nessa área. E pode ser que a seta do diabo, é muito provável que seja, vai vir bem no dia que você está frágil emocionalmente. E acho que é isso que você quis dizer. Que a pessoa está emocionalmente, ela já está sensível. Porque ela, dentro da vida sexual do casal, ela não teve algo suprido. Então, para isso, a raiz também, muitas vezes, disso aí é ter um bom diálogo, para você ter acordos bem definidos, né? Você já teve essa conversa com o seu cônjuge? Olha, na minha vida sexual eu preciso disso aqui. Eu preciso de ter relação tantas vezes na semana, eu preciso que seja desse jeito, eu preciso que seja daquele jeito, não pode ser assim, não pode ser assado. Tem que ter acordos bem claros e bem resolvidos nessa área, porque essa também é uma das formas de blindar. Essa é uma das formas de deixar o casamento fechado no que diz respeito a essa área, a vida sexual. E diminuir o risco de tentação, não é que vai zerar, né? Não é que vai acabar, mas você diminui bastante o risco de tentação nessa área, tá bom? Então, assim, tratando sobre aquilo que é espiritual, tratando dessas setas malignas, não do mau caráter, isso aí é uma conversa para outro episódio, né? Não do camarada mau, que talvez seja o exemplo que você deu, né? Que você atendeu a mina lá e ela falou assim, olha, ele me traiu no namoro. Sim, é que a carência emocional pode ser usada como desculpa, né? E não pode ser uma desculpa. Não mais. Eu achei que estava tudo bem. Achei que ele tinha mudado, né? Então, talvez você não tenha medido corretamente o nível de caráter do camarada, porque pra gente é tão óbvio que ele teve capacidade de trair no namoro. Exato. Imagine depois do casamento. Esquece. Né? Pra gente é uma coisa assim óbvia. Esquece, gente. Se isso aconteceu com você, chegou esse vídeo até você, é livramento, tá? É a tua oportunidade de pular fora. Agora, a não ser que no namoro ele não tinha Jesus. Exatamente. Ele era uma velha criatura. E aí, depois que vocês estavam casados, nesse processo ele se converteu. Ele teve encontro com o Senhor. A Bíblia diz que tudo novo se fez. Então, ele tem uma nova natureza. Essa nova natureza, ela vem também de um novo caráter, um novo coração, uma nova mente. Então, é possível, sim, haver essa transição, sem dúvida alguma. Com certeza, tá bom? Nesse meio do processo, Jesus entrou na vida do cara, converteu. Ok. Então, vamos propor aqui que a partir daí ele começou zerado, uma nova natureza, uma nova criatura. Então, com certeza, você tem que dar uma nova chance. Agora, se ele já era cristão e fez isso mesmo assim, querida, pula fora, tá? Porque, infelizmente, ser cristão com títulos, né? Um título de cristão, um título de evangélico, por exemplo, não garante... Mau caráter. Mas vamos lá. Eu quero falar algumas setas bem comuns. Eu quero tratar aquilo que diz respeito ao ataque espiritual, batalha espiritual na vida sexual do casal. Setas mais comuns. Pega essa aqui, ó.
Fantasias sexuais. É uma seta comum nos casamentos. Pensamentos de traição, pensamentos de comparação. Segunda seta comum, pornografia, né? E que mata, contamina a intimidade do casal. Terceira seta comum, o resfriamento espiritual, né? A falta de oração. Você vai esfriando e vai sendo suscetível, vai estando mais aberto para as tentações. Quarta seta mais comum é a acusação. É a acusação, né? Parece que a pessoa nunca é suficiente, né? Ali, no que diz respeito à vida sexual do casal, parece que nunca é suficiente, parece que nunca satisfaz, parece que nunca você se agrada, parece que não tem mais desejo. Então, a partir daí, vai vindo acusações, né, sobre o cônjuge, e a pessoa se sente incapaz. Meu Deus, eu casei com a pessoa errada, né? E muito possivelmente essas setas vêm diante de coisas que têm acontecido lá no seu leito, lá na intimidade do casal. O diabo vê, o mundo espiritual, né, não cochila, não dorme. Então eles veem que está com um problema lá, que deu uma situação numa área, então eles vão lançar setas nessa área. Agora tem a mais comum de todas. Vou deixar essa aqui por último, tá? Quinta tentação, a mais comum de todas, é o flerte. E tem muito a ver com o que você falou, Daiane. Eu vou pegar o link do que você falou, que pega a pessoa quando ela está fraca, quando ela está carente emocionalmente, quando ela está com o coração ali desarmado, pega a pessoa, né, com a guarda baixa. Aí o diabo vai lançar uma seta, dizendo assim, lembra daquela tua namorada que você tinha? Pois é, ela está solteira agora. Que tal mandar uma mensagem para ela? Que tal curtir uma imagem dela? Aí o diabo vai lançar uma seta para você, mulher. Ei, lembra daquele seu ex, como ele te tratava bem? Ou ele vai dizer assim, sabe aquele teu chefe? Teu chefe elogia você mais do que o seu marido. Você percebeu que o teu chefe repara em você mais do que o seu marido? Isso se chama seta do maligno para destruir o seu casamento. Tá? E se você permite uma seta dessa, nós tratamos aqui no episódio do interior. Se você permitiu essa seta entrar e fazer morada aqui dentro, aí você começou. A batalha espiritual aí tá travada. Aí você começou uma batalha espiritual e o diabo já saiu ganhando. Porque ele tacou algo em você, uma armadilha, ele preparou uma armadilha e você caiu. Você caiu. Adão e Eva passaram exatamente pela mesma tentação que você mencionou aqui. Ou seja, o casamento está bem, está todo mundo bem, mas ele vai lançar um pensamento que vai fazer um dos cônjuges olhar para algo que até então nem sentiu falta, que até então talvez passaria batido. E de repente esse pensamento vai fazer você olhar como ali para a árvore que não fazia falta, porque eles tinham centenas de outras árvores para comer, mas de repente aquela árvore parece que estava fazendo falta. Então a gente precisa ter essa esperteza mesmo nos pensamentos, porque vai ser sutil, vai ser uma voz suave, vai ser uma voz que vai parecer familiar, como se realmente fosse sua. Então você precisa cuidar com esses ataques. Eu quero trazer para vocês aqui uma coisa muito importante, como se fosse um checklist, sabe? Conjugal. Um checklist que você poderia fazer para proteger o seu casamento. Aqui, trazendo a parte psicológica, a parte emocional, você pode fazer uma pergunta para o seu cônjuge, talvez semanalmente, no momento que vocês estiverem a sós, um jantar, um almoço, e faça a pergunta para ele assim, ó, como está o nosso nível de intimidade, na sua opinião? Às vezes, não é uma coisa que está afetando vocês, ou uma coisa que não está afetando você, mas talvez o seu cônjuge teria coisas para trazer, teria coisas para falar, até para se abrir. Às vezes é naquele momento que ele vai poder confessar justamente uma carência, confessar pensamentos. Então naquele momento você precisa abrir espaço para diálogo. Eu percebo que os casais, na maioria das vezes, têm medo de abrir espaço para diálogos difíceis.
E aí, na correria da vida, que ajuda muito, você não entrar em contato com esses assuntos. Mas uma pergunta como essa, como está a nossa intimidade, na sua opinião? É uma pergunta leve, é uma pergunta que dá oportunidades, né? Outra coisa importante que a gente precisa ter, e a gente tem um episódio bem interessante sobre isso, tá? É os acordos mais claros, como a transparência entre senhas um do outro, das redes sociais, limites saudáveis, né? Muito importante você estar conversando com o seu cônjuge sobre limites. Às vezes, pessoas que frequentam a sua casa mais do que deviam. Às vezes você precisa, talvez, com o cônjuge comentar: olha, eu acho que a gente precisava se guardar um pouco mais aqui no nosso lar. Vamos pôr um limite aqui? E aí, das senhas e redes sociais é uma coisa que, como eu disse, a gente já tem um episódio bem polêmico sobre isso. Procura aqui no nosso canal. Cultivar romance, gente. É o óbvio, mas nem sempre é feito e nem sempre é fácil. Então são pequenos gestos de afeto, elogios e o tempo exclusivo para os dois. Isso vai estar blindando o seu casamento. Isso é muito importante. Cuidar do corpo e cuidar da mente. Essa saúde física atinge também o seu emocional. Então, tem muitos casamentos que negligenciam demais a atividade física. Isso aqui não é, gente, puxando sardinha para nenhum esporte, para nada. É só olhar para a sua saúde física, em todos os sentidos. Fazer os exames, fazer o exercício que vai liberar endorfina, vai diminuir o estresse. E tudo isso vai aumentar, inclusive, a libido, a disposição. E vai fazer você se sentir melhor consigo mesmo. Se você se sentir melhor com você mesmo, com certeza essa área sexual vai ser mais fácil para você. A intimidade, ela é construída todos os dias, não apenas no quarto. Eu gosto muito dessa frase. Muito bom. São maneiras boas de você proteger o seu casamento nessa área e evitar que você entre em conflitos espirituais, em tentações. E que essas tentações podem se tornar verdadeiras batalhas espirituais. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta prática. Olhando do ponto de vista de batalhas, de situações espirituais que acometem a sexualidade do casal, deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero saber se você sabe responder ela. Macumba contra o seu marido, pega? Sim ou não? Você já ouviu história de antigamente que ia lá, alguém roubava a cueca que estava pendurada no varal? Eu já ouvi história assim. E aí a pessoa levava a cueca e fazia macumba pro marido, né? Meu Deus, já ouvi histórias assim. Né? Já ouvi histórias assim. De foto. Lançar feitiço, enlace. Esses dias, lembra que a gente tava passando, a gente viu um negócio num poste, um pôster colado lá, atraia o amor da sua vida. O amor da sua vida, né? A mulher com telefone lá pra ela fazer um feitiço pra você atrair qualquer homem do mundo. Tava um negócio assim, parecido com isso na propaganda. Então é possível que um feitiço, uma macumba, enlace o seu marido ou a sua esposa? Sim ou não? Qual a sua opinião? Deixa eu te dizer outra coisa. Antes de eu te responder, eu vou lançar mais uma pergunta aqui. É possível, eu sei que isso aqui acontece demais, hein? Escuta essa agora. A pessoa diz assim, olha, o avô dele traiu a esposa, o pai dele traiu a esposa, e eu tô sentindo que ele tá me traindo, pastor, porque isso é uma maldição hereditária sobre a família dele. É possível isso? Antes de te responder, eu só vou responder se você deixar o seu like nesse vídeo. E se você garantir que você já está inscrito aqui no nosso canal, porque isso é importante para nós. Nós estamos começando esse projeto esse ano, do podcast. E para que nós possamos crescer e alcançar cada vez mais famílias e abençoar mais pessoas, é importante. Você sabe disso, você ouve todo mundo, vários vídeos no YouTube, as pessoas pedindo isso. A gente não quer passar aqui que a gente está pedindo algum favor, mas se esse conteúdo tem abençoado a sua vida, o básico, né, gente? O básico é você deixar o like, comentar alguma coisa aqui. É isso aí, gente. Caminhar para sua família, grupo de amigos e por aí vai. Mas vamos lá. Vamos à resposta que interessa? Eu vou trazer a menção bíblica de Provérbios, capítulo 26, verso 2, que diz que a maldição sem causa não pega. Maldição sem causa não pega. Então preste atenção numa coisa.
Você é templo do Espírito Santo de Deus. Olha que privilégio, olha que coisa mais linda. O Senhor habita em você. O Espírito que estava em Cristo agora passa a habitar em você. Você acha mesmo que uma macumba do inferno é capaz de entrar na sua vida, disputar espaço com o Espírito Santo? Você realmente acha que isso é possível? Vou te lembrar outro texto bíblico do profeta Isaías. Ele levou sobre si todas as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Obrigado, Jesus. Porque não existe maldição, praga alguma chegará na tua tenda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você creia na palavra de Deus. Eu nem preciso profetizar isso aqui na sua vida, porque já está escrito. O Senhor já disse, já garantiu. Esquece isso, pelo amor de Deus. Porque veio do avô, do bisavô, do tataravô, porque agora ele vai me trair por causa disso. Está amarrado. Esquece isso. Agora, você sabe que muitas pessoas fazem? Elas pegam um pensamento desse para usar como argumento para o mau caratismo dela. Então, o indivíduo que já sabe disso, sabe que meu bisavô traiu, meu avô traiu, meu pai traiu. Eu posso trair também, que eu vou dizer que foi maldição hereditária. Ou às vezes quando ela é tentado, né, quando essa pessoa é tentada no trabalho, ou tem um flerte com alguém, ela vai falar, chegou a minha vez, a maldição está se cumprindo agora, e eu não vou conseguir escapar dela. Sabe? Irmãos, preste atenção. O diabo, ele é o pai da mentira. Então ele vai usar essa mentira para cutucar você. Ele vai usar essa mentira de que existe uma maldição hereditária sobre fulano, ele vai usar essa mentira para ficar lançando seta e para cutucar. Tá vendo? Você é a próxima vítima. Não vai ter como escapar, porque tem uma maldição hereditária. Não tem nada. A gente não precisa nem profetizar, nem orar, porque já foi levado na cruz do Calvário. É isso. Deus rompeu com essas cadeias, com esse ciclo, não tem mais nada. Thiago, e o lado psicológico por trás disso é muito forte, na verdade. Totalmente. A pessoa, ela talvez não tenha tanta consciência que, eu vou cair também na maldição hereditária, não tenho como fugir disso. Mas a verdade é que ela carrega ali uma herança emocional. Não é maldição hereditária, é uma herança emocional. Ou seja, como você falou, ali na hora de um flerte, enfim, de uma tentação indevida, ele inconscientemente, que é o que muitas vezes nos domina e nos move, ele vai ter ali o registro de ouvir falar que o vô traiu a avó várias vezes, que o pai traiu a mãe várias vezes. E nesse registro das memórias inconscientes, ele vai entender que ele vai ser só mais um homem fazendo isso. Que, se eles fizeram, os meus heróis, os meus antepassados, os que eram meu exemplo, se eles fizeram, por que eu vou conseguir resistir? Por que eu vou conseguir vencer isso? E esse pensamento todo que eu tô trazendo é mais inconsciente mesmo. Não é tão claro para ele. Ele simplesmente vai se jogar naquele desejo porque existe um padrão emocional na vida dele, comportamental, por causa do que veio atrás. Foi a referência dele. Foi a referência o maior dele. discipulador dele, que é o pai, não existe discipulador maior do que esse, é o pai. Seja ele cristão, cheio do Espírito Santo ou não. Você foi discipulado pelo seu pai. Ele é o seu mestre maior da sua vida, sem dúvida. Então, esse seu grande discipulador, esse mestre, deu o exemplo de que isso era normal. Você pegou essa referência na infância, na adolescência, e ficou entranhado no seu íntimo, no seu subconsciente. E mesmo que te machucou como filho, você vai reproduzir como pai depois no futuro. E se Cristo não entrar e não levar você a nascer de novo como uma escolha pessoal sua de seguir a Cristo e ter agora um novo pai, e ter agora um novo padrão de comportamento. O padrão agora que você vai seguir não é mais o seu pai terreno, mas o seu pai celestial. E outra, mesmo que isso seja inconsciente, eu tenho esse versículo aqui, vou te lembrar disso. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus deseja renovar a sua mente através da sua palavra, aquilo que está no âmbito da consciência e aquilo que está no subconsciente. Quando o Espírito Santo entrou, transformou a sua existência, transformou a sua vida,
Ele também te deu um novo DNA espiritual e Ele quer te carregar agora de memórias. Ele quer te carregar com a mentalidade de Cristo, com os pensamentos de Cristo. Então rejeite, lança fora toda essa carga que você recebeu na sua criação, toda essa referência ruim da sua paternidade, porque Deus tem um novo caminho, um novo rumo para você a partir da sua nova vida com Cristo. É isso. E agora só trazendo um pensamento sobre a questão da macumba, amor, voltando à guerra espiritual. Não é que a macumba não funciona, tá, gente? A macumba funciona sim. Infelizmente, acontece. Mas ela não acontece para os filhos. E aqui eu quero ressaltar isso para você, porque às vezes como filhos nós não entendemos a posição de autoridade que nós carregamos. Nós não entendemos a cobertura de proteção de um pai amoroso que nós carregamos. E às vezes, por causa de não entendermos tudo isso, nós andamos em medo. Nós andamos como muitas vezes filhos das trevas, porque estão cegos, porque não sabem para onde vão e nem para onde e nem da onde estão vindo, estão perdidos. Deus está aqui trazendo para você nesse podcast um posicionamento de filho. De fato, a macumba funciona, mas para quem não tem Cristo Jesus. Então, se um dia você não estava em Cristo Jesus e a macumba realmente funcionou, você pode até ter descoberto. Tem pessoas que acabam vendo, sabendo. Peguei um sapo com a nossa foto dentro, com a boca amarrada dentro do quintal. Eu já ouvi histórias assim, conheci pessoas assim. Mas antes de Cristo, ela funcionou. Perfeito. Assim que você conheceu a Cristo, nova criatura, você é cheio do Espírito Santo. Agora você tem uma autoridade espiritual e aquilo não pode mais te atingir, a não ser que você seja guiado pelo medo. Você não pode ser guiado pelo medo. Em Cristo Jesus não há medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Então você não pode ficar dando espaço para uma coisa que não pode atingir a sua vida. Então a macumba não vai funcionar. Só que o seu medo vai ficar fazendo você ficar, sabe, sendo movido por mentiras. Ela não vai funcionar, mas você não vai viver, não vai desfrutar o melhor de O Deus. medo vai produzir as cadeias, os grilhões, as correntes. Exatamente. Não a macumba, né? Porque você tem o Espírito Santo em você, o feitiço, o enlace não pega, mas o medo vai produzir essas correntes malignas. Vai fazer você desconfiar do que não tem que desconfiar, vai fazer você pensar o que não tem que pensar. É o medo que vai fazer isso, mas você vive pela fé. Você é movido pela fé, não pelo medo. Amém, amém. Gente, é tão rico esse assunto, a gente tem ainda tantas coisas para falar. Nós vamos sim gravar a parte número 3. A gente vai poder focar em outras áreas, outras tentações e outras batalhas espirituais. Mas antes de terminar esse episódio, presta atenção, eu sinto de falar algo importante para você. Porque nós somos pastores. A gente atende muitas pessoas com tentações nessa área. E muitas vezes, quando as pessoas chegam para a gente para falar, ela já não está confessando uma tentação, ela está confessando um pecado. Então o que eu quero te dizer, escute isso, como pastor, e talvez eu seja o seu pastor, talvez você que está me ouvindo, assistindo, é o pastor da nossa igreja aqui. Preste atenção, é muito mais fácil você confessar uma tentação do que confessar um pecado. Se você está sendo tentado rotineiramente com isso, nesta área, na vida sexual, é porque provavelmente o diabo sabe que essa é a sua maior fragilidade, a sua maior fraqueza. E é claro, o diabo, como diz o apóstolo Pedro, ele anda como um leão, rugindo como um leão, procurando quem possa devorar. E o leão, quem que ele faz? Ele devora a presa mais fraca. Ele vai na sua fraqueza, ele vai na sua dor, na sua maior fragilidade. Então é claro que ele vai lançar mais setas nessa área. Se você está sendo muito tentado nessa área, procure ajude. Confesse, converse. Assim, olha, pastor, fale com seu líder, fale com seu discipulador, olha, eu estou a um passo de cair em pecado. Olha, eu preciso assumir, eu já estou conversando com essa pessoa, a gente já está trocando mensagem, a gente já está desenvolvendo sentimentos um pelo outro. Olha, ainda não aconteceu nenhum ato sexual, mas talvez, se eu tivesse a oportunidade, hoje eu já teria caído. Lembrando que adultério não é só o ato sexual, né? Já é o flerte. Porque a Bíblia fala que se você olhar e desejar, já aconteceu. Você já está adulterando. Mas antes que aconteça o pior, precisa ser confessado. É porque, vamos lá, você acha que vai ser mais fácil para o seu cônjuge liberar perdão depois do ato
sexual em si ou antes do ato? Exatamente. Antes que aconteça o pior. Né? Então, se você já está sendo tentado, já começou a desenvolver uma conversa com alguém, porque seja por esses fatores que a gente falou aqui, ou por muitos outros, tem dezenas de outros fatores que vão te provocar nessa área sexual, tá? Não importa a causa, é isso que eu quero dizer a você. Se você está sendo tentado nessa área, peça ajuda ao Senhor. Se isso está mexendo com você, se isso está te provocando demasiadamente, converse com alguém. Converse com alguém. Antes que isso se torne um calabouço espiritual, antes que isso destrua a sua família, antes que isso destrua o seu casamento. Porque escute isso, todo divórcio, toda separação, a morte, a falência do seu casamento começou com uma simples seta maligna. Começou com uma simples tentação. E aí você permitiu essa seta entrar, você permitiu essa tentação te seduzir, você foi cedendo, virou uma batalha espiritual. Aí tinha dias que você acordava e falava, hoje eu vou me livrar disso de uma vez por todas, eu entendi que Deus está me chamando à santidade, eu vou cortar pela raiz. Aí você está um dia bem, isso é batalha espiritual. Um dia você está bem, no outro dia você está fraco, aí você está falando com a pessoa de novo, você está cedendo de novo. Isso é batalha espiritual. Talvez agora você está no meio de uma batalha dessa, é para você que eu quero falar, e eu quero orar por você agora. Porque pode ser que você está no meio de um processo como esse, você está no meio dessa batalha espiritual, está nessa área. Não precisa escrever nada aqui nos comentários, eu não quero te constranger nada disso, mas você sabe que eu vou orar por você agora. E eu vou liberar uma palavra sobre você em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos, muito importante. Pai, eu quero colocar agora na sua presença, Senhor, essas famílias, esses casais que estão enfrentando, especialmente, Senhor, essas pessoas que estão enfrentando batalhas espirituais na área sexual, na vida íntima do casal. Ó Pai, eu oro agora em nome do Senhor Jesus, que toda seta do maligno caia por terra, que todo plano do diabo, toda armadilha do diabo caia por terra agora. Eu oro para que as escamas dos olhos venham cair, venham desaparecer agora. Que todo enlace, que todo feitiço, se porventura alguém do casal, algum cônjuge não é cheio do Teu Espírito Santo, se houve, Senhor, algum enlace nesse coração, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, todo sentimento que foi construído a partir desse ato libidinoso, esse ato de adultério, a partir dessa prostituição, todo sentimento construído agora, Pai, que seja destruído pelo poder do Espírito Santo de Deus, e que o Senhor possa restaurar o coração, as emoções e a mente desse homem e dessa mulher, que possam sair dessa batalha vitoriosos para a honra e glória do Seu nome, porque eu sei que o Seu projeto continua sendo o mesmo, Deus. O Seu projeto continua sendo uma família no santo estado do matrimônio, com leito sem mácula, sem mancha, como nós lemos aqui. Ó Pai, eu oro também por esse casal que está sendo tentado ainda, está na esfera da tentação, que o Senhor possa abrir os olhos desse homem e dessa mulher, ó Deus, que possam conservar o leite sem mácula, que eles possam ter temor agora do Senhor e entender a seriedade desse assunto e bloquear pelo escudo da fé todo dardo inflamado do maligno. Em nome de Jesus, nós liberamos essa palavra agora. Venha trazer luz para esse casamento. Vem trazer luz especialmente para essa área que nós tratamos hoje, Senhor, que é a vida íntima e sexual do casal. Que o Teu Espírito Santo possa guiar este casal nos acordos que precisam ser feitos, nas palavras que precisam ser ditas e nas decisões que precisam ser tomadas. Essa é a minha oração, essa é a minha declaração de fé, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Tchau. Amém. Quão necessária essa palavra, né? Com certeza. Eu acredito que o Senhor vai livrar muitos casamentos a partir de hoje de dores desnecessárias, né? Ou de entrar em caminhos que podem levar a tentações também. Eu acredito que uma das setas malignas muito grande é justamente essa vontade de, por exemplo, pornografia, que vai deturpar a mente, né, do cônjuge, seja homem ou mulher, e isso vai gerar muitos problemas na sua vida sexual. Então, confesse tudo isso que foi falado e que o Senhor possa usar esse episódio para
para falar muito mais profundo com cada um de vocês, de acordo com a necessidade de cada casamento que o Senhor conhece. E lembre-se que o maior interessado na sua família, no seu casamento, é Cristo Jesus. Ele é o maior interessado, porque ele chamou a família nessa terra para manifestar o seu reino. Então, que a sua família seja essa manifestação de Deus saudável. Pode contar com o Espírito Santo, ele está aí para te ajudar em todo esse tempo e em todo esse processo. Amém. Amém. Semana que vem vai ter mais um episódio desse assunto, que Sim. tem ainda tantas coisas para a gente tratar. Então, pelo menos mais um episódio a gente vai gravar. Então, certifique-se de que você está inscrito aqui para você receber a notificação. Semana que vem a gente vai lançar o novo episódio. É isso aí. É isso? É isso. Um beijo. Beijo. Nos vemos. Até a próxima. Até mais. Até mais.